Olá, meu querido amigo, minha querida amiga que acompanha o nosso trabalho, que acompanha o nosso canal e que acompanha nossas redes sociais pelo vídeo Como Estás. Vou lhe convidar para mais uma vez estudarmos um pouco da Palavra de Deus e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que muitas vezes os pastores romantizam na igreja, mas hoje nós vamos tratar ele de uma maneira um pouco diferenciada. Quero que você abra sua Bíblia. Nós estamos com a nossa Bíblia aqui. Se você quiser ter acesso a essa Bíblia, vindecomestás.com.br. Aí você vai encontrar lá essa Bíblia online e dá para baixar também no seu celular e no seu computador. Então, vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Reis. Aqui na Bíblia, nós vamos encontrar aqui 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. Então, essa é uma passagem muito conhecida, mas a gente vai destrinchar ela agora de uma maneira bem filosófica. Porque muitas vezes a romantização dessa passagem, ela acaba atrapalhando o induto real do qual essa passagem tem o escopo de identificação dela, tá bom? Diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Disse no caso Elias: dura coisa pedistes. Se me virdes quando eu for tomado de ti, assim se fará, porém, se não, não se fará. Então, vamos analisar aqui versículos 9 e 10, rapidamente. Você percebe aqui que quando Eliseu, ele fala assim: eu quero determinada coisa, a promessa já foi feita. E aí você vai já entender aonde nós vamos entrar aqui. A promessa já foi feita. Pode me pedir que eu vou te dar. Tá, eu quero determinada coisa. Muitas vezes nós fazemos campanha de 7 dias, de 7 louvor, de 7 textos, de 7 salmos, nós fazemos jejum, nós vamos para a vigília, nós fazemos um monte de coisa. Mas Elias aqui, ele só pediu uma coisa: vigilância. Só isso. Ó, se tu ficar vigiando até a hora que eu sair daqui, tu recebe. Mas se tu não vigiar, tu não recebe. Porque não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta pregar, não adianta falar em línguas, não adianta curar, não adianta mover montanha de lugar se você não está vigilante na sua vida. Não adianta você fazer milagres e prodígios se você não está vigilante na sua vida. Então, esse daqui é o primeiro preceito de quem quer receber a bênção. E agora vamos lá para o livro de Mateus. Todo aquele que pede, recebe. Mas pedir e não receber, porque pedis mal. Então, quando ele diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito, quero porção dobrada do teu poder, a promessa já estava ali. Qual é a promessa? A promessa de salvação que Jesus nos dá. Aqui é a promessa de Elias: pode me pedir o que tu quiser. Só que tem regra. Se tu vê eu sendo tomado de ti, aí eu te dou. Então vai ficar acordado esperando ser tomado. Pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a 10 anos. Pode ser daqui a 10 dias, daqui a 10 meses, não importa. Tinha que estar vigilante o tempo inteiro. E acredito eu que naquele momento ali, Eliseu parou e falou: poxa, quando é que ele vai? Quando é que ele vai? Quando é que ele vai? E fica aquela tensão. E ele não come, ele não dorme, ele fica o tempo todo ali olhando para Elias. Ele fica o tempo todo ali, como a gente fala na roça, né? O pessoal que é de roça sabe fazer acero. Ele fica ali acerando Elias, rodeando Elias, vigiando para ver se ele já está indo ou não. Essa vigilância é necessária para você receber aquilo que você quer.
Você pede? Pede. Vai receber o quê? A bênção. Quando? Quando se tornar vigilante. Versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando suas vestes, rasgou em duas partes. E também levantou o manto de Elias, que lhe caíra, e retornou e parou à borda do Jordão. Para bastante atenção no versículo 14, para você entender como é que funciona o processo de bênção. E tomou o manto que lhe caíra e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele feriu as águas pela primeira vez. Às vezes o objeto que vai nos abençoar está na nossa mão. Mas a gente usa ele pelo poder do objeto. Por que pelo poder do objeto? Vamos voltar aqui. Versículo 8. Mesmo capítulo, mesmo livro. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Olha só. Então Elias tomou seu manto e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para dois lados, e passaram ambos, Elias e Eliseu, em seco. Eliseu, então, vendo que Elias tinha feito isso no versículo 8, agora vem no 14 e senta o manto na água. Ah, ele fez, eu vou fazer também. Querendo ou não, ele falou que quando ele fosse, se eu visse ele indo embora, eu ia receber a porção dobrada do Espírito. Então ela deve estar funcionando. Ele vai lá e, pô, senta o pano na água. E a água continua ali, do mesmo jeito. Porque não é um objeto, é o abençoador, que é Deus. Não é o objeto, é aquele que traz a tua bênção. Não é a pessoa, ela é um instrumento de Deus usado para te abençoar. É o abençoador que faz a diferença quando você recebe a bênção. Então, quando ele diz aqui, onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele começa a clamar. Imagino eu que dentro de uma tradução está assim, em outra tradução está de outra forma. Mas na minha cabeça me vem Eliseu à beira do rio, orando, dizendo: Senhor, Elias me prometeu a bênção e tal, e onde é que está agora, meu pai? Eu fiz o que ele pediu, ele como homem de Deus, como profeta, falou que se eu esperasse, se eu visse ele saindo de perto de mim, eu iria receber. E agora cadê a bênção? E aí ele diz, então feriu as águas, uma segunda vez, e se dividiram elas de um lado para o outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas, mais uma vez, muita atenção, versículo 15. Olha como é que funciona quando tu recebe uma bênção. Você pensa que quem tem inveja de você está fora da igreja? Tá não, meu irmão. Tá não, minha irmã. Quem tem inveja de você está sentado do seu lado no culto. Quem tem inveja de você está em cima do púlpito cantando louvores a Deus. Quem tem inveja de você está em cima de um púlpito, muitas vezes lendo a palavra, muitas vezes cantando o corinho da harpa. Quem tem inveja de você está recolhendo a oferta com a salva. Você não pode dizer que é fulano lá de fora que está com inveja de você, porque é dentro da igreja que o nosso problema começa. Aquele irmão, aquela irmã que te olha com desprezo, que te olha com arrogância. Aquele irmão, aquela irmã que acha que é melhor do que você, porque você vem da sua casa, é uma pessoa que trabalha no seu emprego normal, e aquela pessoa ali é parente de pastor, é parente de diácono, é parente de presbítero, é o filho da profeta, é o filho da missionária. Ele se acha melhor do que você em tudo. E quando você recebe a sua bênção, não é quem está lá fora da igreja que vai te perturbar, não, é quem está dentro. É quem está do teu lado no culto que vai te perturbar quando tu receber a tua bênção. É o invejoso que senta do teu lado e quando tu começa a cantar o hino 212 da harpa, ele canta mais alto e ainda batendo palma, que é para mostrar que está melhor do que você.
Olha como é que funciona. Versículo 15. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente a Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Presta atenção nessa frase. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E foram ao encontro e se prostraram diante dele, diante de Eliseu. Quem repousava sobre Eliseu era o Espírito de Deus, não era o Espírito de Elias. Vamos parar de romantizar e enaltecer o homem. O homem Elias, ele foi abençoado por Deus. O mesmo Deus que abençoou Elias, abençoou Eliseu. Eliseu não tinha poder nenhum se não fosse Deus dar a ele. Eliseu se escondeu dentro de uma caverna, porque ele não tinha poder de enfrentar e derrotar sem a presença de Deus. Era um homem como eu, como você. Então, muitas vezes, quando alguém quiser te mostrar o sentido da inveja, não vai dizer assim: olha, o irmão Cegadilha foi dar uma palavra porque Deus usou ele. Não. Vão dizer: olha, o pastor fulano deu uma oportunidade para o irmão Cegadilha, que é para exaltar o pastor fulano. Olha, o irmão Beltrano levou o irmão Cegadilha lá para a oração no monte. Não diz que foi Deus quem enviou o irmão Cegadilha. O irmão Cegadilha sou eu, tá? Só para vocês entenderem. Nunca vai colocar, sempre vai exaltar alguém maior. Porque a mediocridade dessa pessoa não vai querer dizer que tu está sendo usado por Deus, mas vai dizer que alguém foi usado para que tu fosse abençoado. Então no versículo 16 ele diz assim, ó: e disseram-lhe: eis que os teus servos, com teus servos, há 50 homens valentes. Ora, deixa-los ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e lançasse nos montes ou em algum dos vales. Porém, Eliseu disse: não envieis. Muitas vezes, quando você recebe uma bênção, as pessoas querem ir atrás de quem eles acham que te abençoou. Ah, eu fui no culto lá na igreja da irmã Ruth. Aí eu saí de lá, Deus falou grandemente comigo. Pronto, se reúne aquele monte de irmão para ir lá na igreja da irmã Ruth. A irmã Ruth é uma irmã que tem aqui em Manaus, tá? É uma igreja que tem que... Não é o nome da igreja, não é a igreja da irmã Ruth. É popularmente conhecido assim. Então, todo mundo vai lá para a irmã Ruth, para Deus abençoar. Porque é ela que está abençoando. Então vamos atrás dela. Ou então falo bem assim: ah, o missionário Raimundo, lá do Coroado, é um irmão que tem o poder de Deus na vida dele, você se sente bem perto dele. Ele tem uma vigília ali próximo ao campo. Eu fui lá e eu fui grandemente abençoado. Então se reúne aquele monte de irmãozinho, é capaz de fazer até uma caravana. Vamos visitar o irmão Raimundo lá no Coroado. Porque é lá que está a bênção. Porque o Cegadilha foi abençoado lá, então ele vai ter que me abençoar também. Ele vai ter que falar comigo também. Não é assim que funciona. E quando os filhos dos profetas, não são os profetas, são os filhos dos profetas, viram que Eliseu, que tecnicamente falando também seria o filho de um profeta, seria o filho de Elias pela criação ali, era o menino de Elias que a gente chamava. Ah, ele foi abençoado pelo profeta que ele andava junto. Então, vamos buscar o profeta que abençoou ele para abençoar a gente também. E Eliseu, tendo maturidade espiritual, ele fala: não, não manda. Não manda, não adianta. Ele não está lá perdido, não. Deus levou. Versículo 17. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que buscaram Elias por 3 dias, porém não o acharam. Porque não vão achar.
Porque a bênção não está no homem. Porque a bênção não está na mão do profeta. A bênção não está. Eu até faço muito esse comentário aqui em casa. A bênção não está naquele abençoador de TikTok, aquele abençoador de réu, aquele abençoador de short link, de shorts, de vídeo, né? Short vídeo. Que vai e fala: olha, Deus me revela aqui duas pessoas que estão assistindo esse vídeo. E eu vou te falar para te saber que é tu, homem de Deus. Hoje, quando tu saiu do trabalho, que tu passou no semáforo, o semáforo fechou bem na hora que tu ia passar. Isso acontece com todo mundo. Acontece até com quem está a pé, quanto mais com quem está de carro. Não é nessas pessoas que está a bênção. Então não adianta ir atrás. Você não vai achar. Não adianta ir atrás de Elias. Ele não está mais lá. A bênção vem de Deus. Versículo 18. Então voltaram para ele e, tendo ficado em Jericó, disse-lhes: eu não vos disse que não fosses? Quando eles voltaram, ele disse: eu virei e falou: falei que não era para isso, vocês foram perder tempo. A bênção não está com o cara, ele nem está mais lá. Agora não é porque ele não está lá que não tem mais bênção. A bênção não vem dele, vem de Deus. Versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a localização dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são mais e a terra é estéril. Eu vejo duas coisas aqui. A primeira coisa que eu vejo é a seguinte: ele recebeu a bênção. Pronto, todo mundo ficou adorando a ele, porque agora ele está abençoado. É aquele irmão que, quando recebe o ministério na igreja, ele fala bem assim: olha, agora o irmão é importante, então vamos puxar o saco do irmão. É aquele irmão que, quando o pastor da igreja dá uma oportunidade para ele, de todo culto de terça ou de quinta-feira, né? De domingo eu não coloco tanto, mas o de terça ou de quinta, de ele dar uma palavra, os outros irmãos, os menores, que não estão buscando a Deus, porque se tivessem não estavam fazendo isso, começam a puxar o saco dele. Agora piora a situação é que, quando esse irmão que ganha essa oportunidade é um visitante, piora essa situação que, quando esse irmão que está recebendo essa dádiva aqui do pastor é um cara que ele não é membro antigo dessa igreja, ele acabou de chegar. Sabe o que fazem? Fazem o que foi feito aqui no versículo 19. Jogam terra na pessoa para ela ir embora. Jogam terra na pessoa para ela desistir de ficar ali. Porque ali já é o reduto daquele, o covil daqueles lobos. E aqueles lobos que estão ali muitas vezes querem que você saia da igreja porque você está começando a ser abençoado. Aqueles lobos que estão ali muitas vezes querem que você parta daquele lugar porque ali não é bom para que você fique, porque você vai atrapalhar o plano deles de controlar aquele lugar como se fosse o mundo. E eles chegam e falam: olha, Eliseu, aqui é bonito, né? Olha como é legal, olha como a cidade é bonita, mas aqui a água é suja, aqui a terra é estéril, aqui não dá fruto, aqui não dá nada. Agora, mais uma vez, Eliseu me mostra sabedoria. Mais uma vez, Eliseu mostra que ele estava, assim, recebendo ali a porção dobrada do Espírito de Deus que tinha em Elias. O que que ele faz? Ele diz no versículo 20: trazei-me uma salva nova e ponde sal nela. E assim o trouxeram. O sal da terra é o que tempera o mundo. Ele podia simplesmente ter dito: realmente aqui é bonito, mas eu estou indo embora. Jericó é uma cidade maravilhosa, mas eu vou embora. Vou fazer o que aqui? Não dá fruto? Vou ficar com fome? Não. Quando você vê que alguém está tentando te tirar de um lugar que tu pode abençoar, torne-se abençoador daquele lugar. Torne-se a pessoa que vai trazer prosperidade para aquele lugar. Principalmente através da sua vigilância, através da sua oração, através do seu jejum, através da pregação da palavra. Não adianta mudo sentado num canto, para mim é mendigo. É só jogar uma moeda que ele fica feliz.
Um servo de Deus, uma serva de Deus, ele é vigilante, ele traz a palavra, ele traz a oração, ele traz o jejum, ele traz a campanha. Ele é o sal que tempera aquele amargor, aquela coisa ruim que está naquele lugar. E foi isso que Eliseu fez. Ele falou, me traz sal. O que ele fez? Subiu ao manancial, versículo 21, das águas, e deitou sal no manancial. E disse, muita atenção agora, Eliseu disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Versículo 22. Ficaram, pois, aquelas águas até os dias de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. É chato quando a gente fala sobre certas coisas, porque tem gente que pensa que a gente está desabafando, mas não está. A Bíblia que está ensinando, tá? Entende cada um como quiser. Se quiser romantizar isso daqui, é só pegar, colocar numa capa de Machado de Assis e escrever lá, Bíblia Sagrada segundo Machado de Assis. Vai romantizar. O cara é um romantista de primeira categoria, Machado de Assis. Admiro muito as obras dele. Mas a Bíblia não é romantizada. A Bíblia está me mostrando agora, em 2 versículos, uma coisa que acontece constantemente na igreja. Quando ali, tomado pela sabedoria divina, Eliseu pede sal e coloca no manancial, aquilo foi uma coisa que Deus colocou no coração de Eliseu e disse para Eliseu, vai lá e derrama sal na cabeceira e eu vou abençoar a terra. E Eliseu repete para as pessoas exatamente aquilo que Deus disse para ele. Assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais morte nem esterilidade. É o Senhor quem está falando, não é Eliseu. É Deus quem está falando, não é Eliseu. E no versículo 22, vem a seguinte frase. Aquelas águas ficaram assim até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. E qual foi a palavra que Eliseu disse? Assim diz o Senhor. Não entendeu ainda? Tem muita gente na igreja que está falando as suas coisas, dizendo que é Deus que está falando. Está atribuindo a Deus o que quer dizer. Tem muita gente na igreja que fala bobagem do seu coração e vai lá e fala, porque Deus manda dizer isso daqui. E Deus não mandou dizer. E tem muita gente que está na igreja e diz assim, pois eu te digo. E não é ele que tem que dizer, é Deus. Pois a minha palavra vai se cumprir porque eu sou. Como é que o pessoal falava antigamente? Eu estou tentando lembrar. Eu sou o arauto de Cristo na terra. A minha palavra vai se cumprir na tua vida porque eu sou um profeta de Deus na terra. Meu amigo, tu não é profeta, tu é um pateta. Porque o profeta, ele não anda todo de roupa bonitinha, todo de sapato da moda, não. O profeta não vai de Uber, de táxi para um lado para o outro, de carro do ano, não. Profeta que é profeta vai pegar a Bíblia, vai morar no deserto. Profeta que é profeta vai passar perseguição. Ou você acha que esses profetas aqui da Bíblia, todos viviam no manancial de rosa? Aí você quer ser profeta para pedir oferta missionária na igreja? Aí você quer ser profeta para mandar os irmãos recolher dinheiro para a tua obra no interior do estado. Tu não é profeta, tu é pateta. Essa é a palavra que Deus tem para te dar. Porque no dia que tu te tornar profeta, tu vai ter mais humildade no teu coração e vai parar de humilhar os irmãos. Vai parar de dizer que é a tua palavra, vai admitir que é a palavra de Deus que tem razão. Esses 2 versículos aqui, o 21 e o 22, eles me mostram nitidamente como está a igreja e como ela tinha que estar na realidade. Não é a palavra do Cegadilha, não é a opinião do Cegadilha, é aquilo que Deus quer falar, não eu. Quem sou eu na fila do pão para querer tomar a frente da palavra de Deus? Quem sou eu no jogo do bicho para querer dizer que é a minha palavra que vai cumprir e não a de Deus? E aqui Eliseu me mostra como é que funciona. Ele diz, assim diz o Senhor. Ele podia dizer assim, ó,
olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou jogar esse sal aqui e isso daqui tudo vai ficar próspero. Não. Ele podia ter dito isso. Ele não era um profeta? Era um profeta. Mas ele fala, é Deus quem fala. E ainda assim, ele fala isso por conta que Deus mandou ele falar. Ele não vem com essas profetadas de dizer, olha, Deus me mostra aqui 5 pessoas que estão passando por um problema familiar de saúde na sua casa com a sua família. Porque todo mundo tem alguém doente em casa. Isso é profetada. Profecia se cumpre, assim como se cumpriu aqui no versículo 22. Automático. Pá! Resolveu o problema. Versículo 23. Agora, acabei de falar tão bem de Eliseu, né? Você já recebeu a sua bênção? Você já recebeu a porção dobrada? O bálsamo do Senhor na tua cabeça? Já recebeu? Deixa eu te ensinar agora como é que tu vai te comportar para te não cometer o erro que Eliseu cometeu aqui. Presta bem atenção. Versículo 23. Então subiu dali a Betel, e subindo pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam: sobe, calvo, sobe, sobe, calvo. Em outras palavras, bora, careca, vem pra cá. E virando-se ele para trás, os viu. Cara, eu vou ter que parar nesse momento. Quando tu estiver recebendo a tua bênção, quando tu começar a prosperar na presença de Deus, quando tu começar a ser cheio do Espírito Santo, tu pode ter certeza, vão zombar da tua cara. Vão zombar. Ele acabou de receber bênção dobrada do Espírito que pairava sobre Elias. Não do Espírito de Elias, mas do Espírito que pairava sobre Elias. Veio de forma dobrada na vida de Eliseu. Ele acabou de passar um pano no rio e mandou o rio em 2 partes. Ele acabou de jogar sal no manancial de uma água de um rio e abençoou toda uma cidade. O que raios que esse homem tem que parar para olhar para o passado? A gente vê lá a mulher de Ló tá subindo, toda feliz. Ló na frente, os filhos, tudo, aquela coisa. Pô, saímos de Gomorra, graças a Deus. A mulher olhou para trás e virou sal. Agora, olha onde é que começa o erro de Eliseu. Virando-se os meninos lá, falaram: vem, careca, sobe, zoando porque o rapaz era careca. Virando-se ele para trás. Não tem que olhar para trás, porque atrás só tem problema, meu irmão. Eu encontro um erro grotesco de Eliseu aqui, que foi olhar para trás. Não tinha porquê. Deixa o cara gritar. Deixa o cara se espernear para lá. Fala o que tu quiser, o importante é eu e Deus. Ah, porque eu sou baixinho e gordo, problema meu. Fala o que tu quiser. Ah, porque eu sou careca, é problema meu. Ah, porque eu não tenho um dente na boca, problema meu também, pode falar. Enquanto Deus estiver me abençoando, tô bem. Ah, porque o meu cabelo é chechel, ou o meu cabelo é liso, parece uma flecha. O problema é meu. Se falarem, deixa falar. Não olha para trás. Passou. Ficou para trás. Ah, porque lá atrás eu lembro que tu fazia isso. Fazia lá atrás. Eu não vou olhar para trás. Ah, porque lá atrás tu era da prostituição. E muito. Lá atrás. Ficou para trás. Ah, porque lá atrás tu era um fofoqueiro. Lá atrás eu era fofoqueiro. Eu não vou olhar para trás. Não interessa. O que eu vou trazer de lá, eu pretendo que não sejam nem lembranças. Testemunho é uma coisa. Tem gente que vive de passado. Tem gente que sobe num púlpito e começa. Porque eu era traficante. Eu matava, eu capava, eu esfolava. Aí o outro vai. Porque eu era um alcoólatra. Eu tomava uma latinha, um latão de Brahma. Eu tô até com um cofre
reviver aqui, que é um projeto da Deus e Amor, né? É uma moedinha dentro. Eu pegava um copo desse tamanho aqui, 2 goles, eu acabava com isso daqui de tão alcoólatra que eu era. O cara, ele exalta o passado. Ele exalta o pecado em cima do púlpito. E fala que é testemunho. Aí a irmã vem, porque eu era macumbeira, eu andava com tranca-rua, com fecha-rua, com tranca-casa, com abre-casa, com tranca-vanela, com fura-telhado, e tudo quanto era demônio que existia. Exalta, olhando para trás. Olhando e exaltando o passado. Eliseu acabou de fazer isso. Aqui no versículo 24, já começa assim, ó. E virando-se ele para trás. Se ele estava indo para frente, a minha caminhada é Cristo, não é olhar para trás. A minha caminhada é seguir para lá, ó, à frente. É olhar para onde aponta o meu nariz e não aonde para trás. Não é para lá que é minha caminhada. E porque olhou para trás, a ira tomou o coração dele. Ele podia nem ter olhado. Ele podia ter dado ouvido de mercador. Ah, Deus acabou de me abençoar tanto, como vou ficar olhando para trás. Os viu. E virando-se ele para trás, vírgula, os viu. Se virou para trás, viu o que estava atrás. É, a gente vê. Porque se tu olhar para trás, na tua vida, tu vai ver o que está lá atrás. Tu vai ver a prostituição, tu vai ver a fornicação, tu vai ver o uso de drogas, o uso de álcool, tu vai ver a violência, tu vai ver teus envolvimentos com espíritos malignos. Cara, tu vai ver tanta coisa se tu olhar para trás, porque tá lá ainda. Ficou lá atrás. Não saiu correndo, não. Tá lá atrás esperando tu olhar. Então, quando ele olhou para trás, ele viu os meninos. Os amaldiçoou em nome do Senhor. Cegadilha, né? Isso é impossível. É impossible. Não dá para amaldiçoar. Dá. A Bíblia fala que a nossa boca tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Não sou eu que falo, é a Bíblia. E aí eu pego, então, um cara que está cheio do Espírito e fala para... Eu amaldiçoo vocês. Então saíram ursas do bosque e despedaçaram 42 meninos. Posso levar isso por outro lado? Para a gente concluir aqui, antes do 25? Posso. Vou falar assim para você. E quando você recebe uma bênção? Como é que você trata as pessoas ao seu redor? Ah, pô, eu vou para a igreja hoje, né? Tá quase lá para a igreja. Quando eu chegar lá, o pastor vai me consagrar, auxiliar da obra. Eu não vou sentar mais lá atrás, eu vou sentar lá na frente, lá no púlpito. Deixa eu colocar uma gravata bem bonita, colocar uma roupa bem bonita, passar um perfume bem cheiroso. Porque hoje eu vou ser consagrado auxiliar da obra. Para quem conhece a hierarquia, sabe que o auxiliar é a mosca, né? E sentou ali. Então, auxiliar da obra. Já nem virei pastor. Auxiliar da... Aí o irmão chega e fala assim: Paz do Senhor, meu irmão, na igreja. A paz, meu irmão. Paz. O senhor sabe que hoje eu vou ser exaltado auxiliar da obra, né? Consagrado pelo Senhor. O pastor vai me consagrar. O pastor que vai te consagrar em primeiro lugar. Tô te colocando ali que tá faltando gente. Aí meu irmãozinho, queria ele me pedir um favor. Tá, nem fui consagrado, já tá pedindo favor, meu irmão. Não é assim que funciona. Ou então aquela pessoa que fica, Senhor, Pai, como eu queria, Senhor, ter o Espírito para pregar, porque não existe dom de pregação. Se existir, me procura na Bíblia onde é que está 9 dons espirituais, dom de pregação, não conheço. Eu quero ter um Espírito para me ter o ministério da palavra na minha vida, porque também não existe dom de palavra. Se está na Bíblia, pega lá nos 9 dons espirituais, 11, 15, 20, 50 dom espiritual. Não está escrito o dom da palavra. Mas eu quero, meu Pai, que o Senhor me entregue o dom da palavra. Moda, né? Tá na moda agora, dom. Tudo é o dom. O dom de varrer a casa. A irmã varre que a casa fica uma bênção. E aí,
Deus vai e te entrega o ministério da palavra. Deus vai e te enche de poder e sabedoria. Mas para isso, tu foste vigilante, para isso tu estudaste a palavra, para isso tu pediste a orientação de Deus, para isso tu pediste o caminho do Senhor até que tu chegasse onde tu chegou. Aí um dia, um irmão ou uma irmã chega e fala bem assim: irmão Segadilha, o senhor assistiu o culto hoje? Não assistiu? Assisti, meu irmão. O senhor podia me explicar que o pastor falou ali sobre Jó, capítulo 3, versículo 2, está escrito: disse Jó. O que, que ele quer dizer com isso? Poxa, meu irmão, vai pedir orientação do Senhor. Não perturbe, não. É assim que você acha que você tem que agir depois de receber o dom? É assim que você acha que tem que agir depois de receber o bálsamo? Depois de receber a promessa? Depois de receber a profecia? É assim? Assim como Eliseu agiu, podendo ter virado para aqueles meninos e ter dito assim: olha, pessoal, vamos com calma. Eu vou orar para Deus abrir a mente de vocês, porque se eu tô calvo, um dia vocês vão ficar também. E se eu sou assim, Deus me ama do jeito que eu sou. Não, ele amaldiçoou o povo. E mataram lá um monte de menino. Os ursos mataram. É isso? É assim que você vai usar a sua bênção? Ah, mas tá falando mal do cara. Não, só tô falando que como todo ser humano, ele também foi falho. Como todo ser humano, ele também cometeu erro. Eu não vou romantizar aqui. Uma maldição de um profeta, eu não vou romantizar. Até porque os meninos não estavam zombando de Deus. Estavam zombando do profeta. E só porque o profeta era um homem de Deus. Isso não dava direito a ele de amaldiçoar ninguém. Só porque o profeta era um homem que tinha recebido o Espírito de Deus sobre a sua vida, não dava poderes a ele. Entre termos, entre aspas, não dava razão e não dava justificativa. Porque o poder ele teve de amaldiçoar. Mas não é justificado. O exemplo ele tinha que dar chegando e dizendo, nem olhava para trás. Fechava o olhinho dele: Senhor, dá-me paciência, meu pai, para que eu não mande duas ursas sair desse mato. Resolvia metade do problema. Lá na frente ia ser conhecido como um profeta de mansidão. Não como um careca maluco que mandou sair urso pro meio do mato. Tá escrito na Bíblia. E foi-se dali para o Monte Carmelo. E dali voltou para Samaria. Mandou matar os ursos, matar os meninos, ó. Siga o meu caminho. A gente poderia não ter lido o versículo 24 se ele fosse um cara mais paciente. Eu não precisava ter lido o versículo 24 se ele fosse um cara mais sábio. Assim como muita gente não precisa falar o teu nome se tu usar de sabedoria. Muita gente não precisa falar o teu nome se tu usar a cabeça. Para não amaldiçoar ninguém, não amaldiçoar, não menosprezar ninguém, não inferiorizar ninguém, só porque Deus colocou uma gota de bálsamo na tua vida, do Espírito dele. A gente muitas vezes não precisa citar seu nome, porque você se julgou melhor do que alguém por saber mais hino, por encontrar passagens bíblicas mais rápido. A gente não precisava falar o teu nome simplesmente porque você acha que saber explicar um texto bíblico melhor do que outra pessoa te torna melhor do que outra pessoa. Não precisava. Mas pela tua falta de sabedoria, muitas vezes você, depois que recebe uma gotinha de bálsamo do Espírito de Deus, é lembrado como uma pessoa que não tem sabedoria. Pela tua falta de sabedoria,
Muitas vezes você é lembrado não como uma pessoa cheia do Espírito, mas como uma vergonha para a palavra de Deus. São os dois lados da mesma moeda. Quero agradecer por você ter assistido até aqui. Se gostou, deixa seu like, tá? E se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Se não gostou, deixa teu comentário, fala por que não gostou. A gente vai orar pelo teu não gostou e vai pedir para você orar junto com a gente para que nós possamos fazer cada vez vídeos melhores trazendo a palavra de Deus. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.